Olá, querido aluno, como vai você? Esperamos que esteja tudo bem. Meu nome é Ana, eu sou dirigente de Escola de Aprendiz do Evangelho à Distância e também dirigente de Escola de Aprendiz do Evangelho via plataforma educacional. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre a caderneta pessoal, que é uma das principais ferramentas utilizadas pela Escola de Aprendiz do Evangelho e que visa a nossa reforma íntima. Então, apesar da caderneta pessoal ser um instrumento tão importante na escola, às vezes ela causa um pouco de dúvida ou ela causa um pouco de dificuldade nos alunos que têm dificuldade ou para implantar ou têm dificuldade para fazer uma frequência de anotações ou mesmo tem alguma dúvida sobre algum dos itens dela. Então, nós vamos conversar sobre isso. O principal da caderneta é que ela não é uma espécie de confessionário, então ela não é aquele lugar que você vai escrever alguma coisa que algum vício, algum defeito, e esse vício ou defeito vai ser perdoado, digamos assim. Isso não estaria dentro da doutrina espírita, né? Então não é pelo fato de você anotar alguma coisa na caderneta que aquilo já está resolvido, não é isso. Mas a caderneta nos auxilia sim a gente refletir sobre nosso próprio comportamento. Então, ela é inspirada na resposta 919 que Santo Agostinho deu no Livro dos Espíritos. Se você não conhece essa questão 919, eu recomendo que você vá ao Livro dos Espíritos e leia essa questão para você poder ver o que Santo Agostinho fala ali. Eu vou resumir em poucas palavras, mas vale a pena conhecer o texto integral. Santo Agostinho explica como ele fazia quando ele estava encarnado para se aprimorar. Então, ele diz que todos os dias, ao se deitar para ir dormir, ele se fazia a seguinte questão: aconteceu alguma coisa no dia de hoje que não tenha sido boa? Aconteceu alguma coisa no dia de hoje, alguma coisa que eu fiz prejudicou alguém? Alguma coisa que eu fiz me fez sentir mal comigo mesmo? Alguma coisa que eu fiz eu me envergonho de ter feito? Então, após fazer essa reflexão, ele pensava o que ele poderia fazer a partir da manhã seguinte para melhorar aquela situação. Então, se ele falou de alguma forma que ele feriu alguém, como ele poderia, a partir da manhã seguinte, falar diferente, procurar aquela pessoa? Se ele fez alguma coisa que fez mal para ele próprio, como que ele poderia, a partir da manhã seguinte, agir diferente? E se ele fez alguma coisa da qual ele se envergonhe, então como ele poderia fazer para dominar a si mesmo e, a partir da manhã seguinte, passar a fazer diferente? Então ele fazia isso todas as noites. Por que que é importante, eu estou frisando isso, que eram todas as noites? Porque desse modo, é como se os maus hábitos não se arraigassem dentro dele. Ele via rapidamente o que precisava ser consertado. Então ficava muito mais fácil dele fazer a reforma íntima. Não que seja fácil, né, gente? A gente sabe que não é fácil. Mas ficava mais fácil do que se ele não olhasse para aquilo durante um grande tempo e aquele mau comportamento, aquele mau hábito fosse crescendo dentro da vivência dele. Então, o que que isso tem a ver com a caderneta pessoal? É o mesmo princípio. Então, a caderneta pessoal, ela parte desse princípio que a gente precisa se conhecer para poder se transformar, se reformar intimamente. Então, um aspecto importante da caderneta pessoal é que a gente numere as anotações. Então, a gente vai começar a escrever, a gente coloca lá na primeira anotação que a gente vai fazer, 2, 3, 4. Para que a gente faz isso? Para dois motivos principalmente. O primeiro é a gente conseguir mensurar a quantidade que a gente está escrevendo, porque a qualidade é sempre o mais importante, mas a quantidade é também importante. Se a gente for pensar que a caderneta pessoal é um exercício, então se a gente fizer uma anotação por semestre, dificilmente a gente vai integrar aquela ferramenta na nossa vida e realmente ela vai nos auxiliar na nossa reforma íntima. Então, o ideal é que você escreva uma vez por semana, no mínimo, ou pelo menos 3 vezes ao mês. Pense numa frequência desse tipo, tá? O segundo motivo pelo qual a gente está recomendando numerar as anotações
é para que você mesmo possa retornar a elas. Então, vamos supor, na sua anotação 3, você relatou um fato que foi quando você estava dirigindo no trânsito, uma pessoa te xingou no trânsito, porque achou que você fez alguma coisa errada, ou enfim, né, essas brigas de trânsito. E aí, na anotação 3, você está relatando que você xingou de volta, você sentiu raiva e xingou de volta. Vamos supor que na sua anotação 17 seja sobre o mesmo fato. E aí você passou pela mesma situação, porque é uma situação muito comum na vida de todos nós, né? Pelo menos dos que vivem na cidade grande e tal, né? Essas questões de trânsito são sempre uma grande escola para a gente, né? Exercitar nossa paciência, etc. Então, vamos supor que na anotação 17 aconteceu a mesma coisa e a pessoa te xingou e você sentiu raiva, só que você não xingou de volta. Então você pode, na anotação 17, se referir à anotação 3. Você pode dizer, como na anotação 3, aconteceu a mesma coisa, eu senti raiva, mas eu consegui não revidar. Então, já é alguma maneira de você ir mensurando as suas vitórias morais, né? Aí, vamos supor que na anotação 30 aconteça a mesma coisa e você sente raiva e xinga de volta. De novo você revida. Poxa, parece um retrocesso, mas é assim mesmo, porque a gente está ainda fortalecendo as nossas virtudes, né? Então não tem problema. O importante é a gente conseguir ver, o importante é nosso esforço. E aí na anotação 45 você acontece a mesma coisa, você consegue, além de não xingar, você consegue nem sentir raiva. Você encara numa boa e passa para frente e nem liga para aquela reação agressiva que a pessoa dirigiu a você. E aí você pode se referir, puxa, na anotação 3 aconteceu isso, na 17 aquilo, na 30 aquilo, e agora na 45 eu consegui não, além de não xingar, eu consegui não sentir uma raiva do próximo e tal. E aí você pode tomar isso como um propósito. Então, daqui para frente, vou cultivar essa paciência. Então, vocês percebem que é uma maneira de você ir se referindo a anotações anteriores e é uma maneira também do seu dirigente poder se referir a alguma anotação que ele queira fazer um comentário mais específico, alguma coisa assim. Isso se dá principalmente quando a caderneta tramita de maneira remota, né? Então você manda fotos e tal, fica bem mais organizado para o dirigente se as anotações estiverem numeradas. Bom, e aí existem os 5 itens da caderneta, né? Que são a data, o fato, a emoção ou o sentimento, o motivo e a proposta de mudança. Eu vou explicar um pouquinho cada um desses 5 e vou tomar como exemplo a minha própria caderneta. Então, a minha caderneta, ela fica num saquinho. Eu acho que é interessante você colocar ou num saquinho protegido, de pano, de papel, de plástico, o que você quiser, o que você tiver na sua casa, para que a caderneta fique sempre num lugar protegido, é um documento sigiloso seu, né? E para que ela possa também se preservar, né? Porque essa caderneta vai durar por muitos anos, vai durar por toda a sua encarnação. Então, eu tenho 2 cadernetas, porque eu já estou nesse processo há um certo tempo, né? Mas, então, na minha caderneta tem escrito caderneta 1, caderneta 2. Mas vamos supor que você esteja na primeira caderneta. Então, o que tem nessa caderneta? Na capa, tem que ter uma etiqueta dizendo o seu nome, a sua escola, se é à distância, se é via plataforma ou se é uma escola presencial. E quem é seu dirigente ou sua dirigente. Aí na contracapa tem as instruções para o uso da caderneta. E aqui, nessa primeira página, a gente repete as informações da etiqueta. Para caso a etiqueta caia, a sua caderneta ainda possa ser identificada. Então a gente repete qual que é a casa espírita que você está ligado, qual que é a sua turma, se tiver turma ou se for escola à distância, o seu nome, o nome do seu dirigente. E aqui na linha final a gente coloca a data em que a caderneta foi implantada, com dia, mês e ano.
Virando a página, a gente tem o roteiro para o uso da caderneta e é dele que eu vou falar um pouquinho agora. Então, o primeiro item do roteiro é a data. É importante colocar a data com dia, mês e ano, não esquecer do ano. Às vezes a gente esquece do ano, mas logo vira o ano e a gente precisa saber em que ano foi feita aquela anotação, né? Então você vai colocar a data. Se você quiser, você pode escrever data, fato, sentimento e colocar 2 pontos. Tem alunos, tem pessoas que se adaptam mais colocando esses títulos. Então, data, 2/5/2020, fato, relata o fato. E tem alunos que não, que preferem não colocar o nome dos itens. Tanto faz, desde que os itens estejam lá, tá? Eu, pessoalmente, eu coloco data, 2 pontos, fato, 2 pontos, sentimento, 2 pontos. Para mim, funciona melhor assim. Aí você vai vendo como funciona melhor para você, tá? Aí, depois disso, então, vem o fato. E o fato, ele pode ser narrado sucintamente. Não há interesse em que você coloque nome de pessoas, que você identifique lugares, pessoas. Você também não precisa dizer assim, minha esposa, meu marido, meu filho. Não precisa identificar tanto assim, se você não quiser, tá? Você pode dizer uma pessoa querida, uma pessoa próxima, meu local de trabalho, você não precisa colocar o nome do local onde você trabalha. Esse tipo de detalhe não é importante. E o que é importante? É que você, ao ler aquela anotação, você consiga lembrar o que aconteceu, tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor, tive uma discussão com uma pessoa próxima, esse é o fato, né? Uma pessoa próxima me disse alguma coisa e eu respondi de maneira agressiva, vamos supor. Aí vem o sentimento ou a emoção. A emoção é alguma coisa que a gente tem no nosso próprio corpo. Então, vamos supor, a emoção que eu tive ali foi uma dor de estômago, ou eu fiquei com o corpo quente, ou eu fiquei com dor de cabeça, alguma coisa assim. Por que é importante a gente começar a prestar atenção nessas emoções? Porque isso faz parte do nosso autoconhecimento. E o corpo da gente, ele não mente. Então, se a gente sentiu uma dor de estômago, é alguma coisa que está sendo indicada ali para gente que não caiu bem, que nos irritou, que nos deixou nervoso. Então é bom a gente prestar atenção nesse tipo de coisa. Isso faz parte do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima. Do mesmo modo, os sentimentos. Então vamos supor que eu tive uma emoção, que foi a dor do estômago, e eu tive um sentimento de raiva, ou eu tive um sentimento de até de ódio, ou eu tive um sentimento de desprezo, ou eu tive um sentimento de ciúme, ou eu tive um sentimento, em outra situação, um sentimento bom, eu tive um sentimento de paz, eu tive um sentimento de tranquilidade, eu tive um sentimento de contentamento, de alegria, porque a gente pode, deve anotar na caderneta também, situações boas, situações em que a gente se superou, que foi uma vitória moral. Então, nesse caso, as emoções e os sentimentos vão ser mais do espectro que a gente associa com o positivo, né? Mas não que você sentir raiva, por exemplo, seja ruim. É sempre um processo de autoconhecimento. Então você anota ali no item 3 a emoção e ou o sentimento que você teve com aquele fato que ocorreu naquela data. Como item 4, a gente anota um motivo. Então, 4, motivo. E o que é esse motivo? É importante a gente buscar esse motivo dentro de nós mesmos. É sempre bom a gente lembrar que quem está fazendo a caderneta, quem está fazendo a reforma íntima, somos nós. Então, há um engano comum em cadernetas, quando os alunos começam a fazer, que é na parte de motivo colocar outra pessoa. Então, assim, por exemplo, fui agressivo com uma pessoa querida, sentimento e emoção.
dor de cabeça, raiva. Aí, motivo: essa pessoa é muito idiota. Então, esse motivo, quando você coloca o motivo na outra pessoa, você não está contribuindo para o seu próprio processo. Então, você tem que ver dentro de você o que em você, qual é o motivo em você. Então, você vai chegar a uma conclusão, e essa conclusão é muito pessoal. Então, você vai ver, para mim é a falta de paciência que eu tenho com essa pessoa, ou então, eu gostaria de controlar a vida dessa pessoa, enfim, ou eu tenho um sentimento de posse com essa pessoa, por isso que eu me senti, irritado. Você vai ver o que é dentro de você, que motivo, que característica sua, claro, uma característica transitória que a gente está sempre melhorando, mas naquele momento, que característica sua motivou aquela reação, aquele sentimento, aquela emoção? Então, depois que você identificar o motivo, aí a gente vai para o item 5, que é muito importante, que é a proposta. Essa proposta é importante que ela seja uma proposta factível. A gente não vai de um dia para outro ficar perfeito, né? Provavelmente nem nessa encarnação, né? Muito, muito provavelmente. Então a gente está melhorando passo a passo. Então que essa proposta seja alguma coisa que você consiga realmente realizar. Vamos supor, você teve uma briga com alguém e você identificou lá o sentimento, a emoção, identificou o motivo, e aí, como proposta, pode ser que você não consiga ainda colocar, vou procurar essa pessoa e pedir desculpa. Vamos supor, é alguma coisa que para você é muito grave, você ainda não consegue, ou você acha que você ainda não vê que seja o caso de você pedir desculpa, você acha que é uma outra situação. Então, assim, não tem uma proposta pronta que valha para todos, mas é importante você ver dentro de você mesmo o que seria uma proposta visando a sua melhoria moral e que você conseguiria fazer. Então, vamos supor que a sua proposta seja: vou procurar ficar mais atento para não reagir de forma agressiva com quem é agressivo comigo. Isso é uma proposta. Ou então vamos supor que você faça uma outra proposta. Amanhã vou procurar esse colega de trabalho e vou perguntar se ele se ofendeu com a maneira como eu falei. Também é uma proposta, tá? E aí depois que você escrever essa proposta, você pode mais para frente voltar na sua caderneta. Aí você pode até usar uma caneta diferente, colocar uma data embaixo e contar na sua caderneta o que aconteceu. Então vamos supor, foi ótimo, meu colega, esclarecemos as coisas, ou então foi difícil, procurei a pessoa, mas ela estava fechada, vou continuar insistindo ou vou mudar a minha proposta. Enfim, é para a caderneta ser uma coisa viva, tá? Uma coisa que realmente faça sentido. Não é alguma coisa só para cumprir, digamos assim, tá? Então, na hora da gente fazer a proposta e na hora da gente fazer toda a reforma íntima, é bem interessante a gente mirar nas nossas qualidades. Então, vamos supor, né? Todo defeito tem a sua qualidade, que é o seu oposto. Então, vamos supor que você identifica lá como motivo de alguma atitude sua, que você teve essa atitude porque você tem avareza. Aí, como que você pode desenvolver, não desenvolver essa avareza, né? Como você pode combater essa avareza? Você vai desenvolvendo dentro de você a generosidade. Ou vamos supor que você identifica que o seu motivo daquela atitude foi ciúme. Aí você pode desenvolver dentro de você, que você também tem, os aspectos mais desapegados, os aspectos mais altruístas. Então, assim, você sempre pode mirar no positivo, mirar em qual qualidade você pode desenvolver para que aquele vício, aquele defeito vá ficando cada vez menor dentro de você. Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a caderneta. Qualquer dúvida, procure seu dirigente, ele está sempre disponível para esclarecer essa dúvida, para que vocês possam conversar e para que a caderneta seja cada vez mais um instrumento importante na sua reforma íntima e na sua trajetória. Um abraço.